Bom, acabei de ver estreou um filme no Netflix chamado Propaganda Game. É um filme de um espanhol que ele vai para a Coreia do Norte fazer um documentário. Então, o filme eu não tinha visto ainda um filme documentário com tantos detalhes da Coreia do Norte, e eu acho assim, algumas coisas me chamam a atenção no filme. Primeiro, as pessoas realmente, pelo menos as pessoas que aparecem, né, no filme, elas são pessoas que você vê que acreditam no sistema, né? Há uma doutrinação desde cedo eu estou aqui em Teresópolis. Há uma doutrinação desde cedo para que as pessoas acreditem naquele espécie de imperador. Então, quando a gente fala de comunismo, nós estamos falando de monarquia, nós estamos falando de império, nós estamos falando de imperadores, né? Não existe a possibilidade de ser diferente, porque, na minha opinião, o comunismo é a volta da monarquia. Você precisa de um líder forte, e todos os regimes são assim, né? Esse líder forte ele precisa criar uma espécie de monoteísmo, de uma espécie de Deus na Terra, para que as pessoas possam, através daquela centralização, abafar a diversidade das pessoas. Quando você abafa a diversidade das pessoas, por que você precisa abafar a diversidade das pessoas? Porque você não pode, porque você tem um problema de demanda, né? Uma relação de oferta e demanda. Então, como você não pode aumentar a demanda, você tem problemas de inovação, você tem problemas de produção, o que você faz? Você tem que reduzir a oferta. Então, aí como é que você reduz a oferta? Você baixa a diversidade das pessoas. Essa é uma das conclusões que eu cheguei nesses estudos que eu tenho feito da macrohistória, da chegada da revolução cognitiva. Então nós temos um problema que é um problema de produção, que é um problema econômico. Então, um sistema que você não tem inovação, que você abafa a inovação, você abafa a diversidade, você abafa o espírito empreendedor, então o que acontece? Você começa a ter uma crise produtiva. Então, para você resolver a crise produtiva, o que você tem que fazer? Você tem que baixar a diversidade das pessoas, porque se você aumenta a demografia e não baixa a diversidade das pessoas, você começa a ter um problema de complexidade, né? Com complexidade das demandas. Então, você tem que baixar a complexidade da demanda, você tem que baixar a complexidade dessa demanda para você poder continuar oferecendo os produtos para as pessoas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que convencer as pessoas, né? Você vai ter que unificar as pessoas, você vai ter que uniformizar as pessoas, aí você passa a ter uma educação uniformizadora, uma sociedade uniformizadora, toda uma doutrinação para que as pessoas acreditem, e você precisa ter um centro muito forte, né? Você precisa ter um centro forte para que esse centro forte possa, né, coordenar e controlar todas as atividades. Então isso é uma característica de todo o sistema que você vai implantar, né, do comunismo. E o comunismo, ele na verdade é um retorno à monarquia. Então você vai ver ali uma adoração total ao líder principal, as pessoas todas ali acreditando naquele pai, naquela história, etc. Então essa ideia do filme, o filme é muito bom porque ele passa essa doutrinação. A situação da Coreia é muito melhor do que a situação em Cuba, né? Aí você fica se perguntando, e o cara no filme vai perguntando o tempo todo, mas de onde é que vem esse dinheiro? Como é que a Coreia é sustentável, né? Porque Cuba você tem ali uma situação, quer dizer, nas ruas e tal, muito precária. E na Coreia você tem ali prédios, você tem metrô, né? Então tem todo os vídeos todos passam ali, né? Então a situação na Coreia é muito, quer dizer, muito, naquilo que você vê no filme, muito melhor do que em Cuba, né? E aí no final tem várias entrevistas com especialistas, né? Eles falam do apoio que eles tinham da União Soviética, que também Cuba teve, que se perdeu, e agora a China vai dando aquele apoio à Coreia do Norte. Então, ele não está explícito isso, mas existe um aporte, provavelmente existe um aporte chinês que abriu para o mercado, né? Que abriu para um sistema mais de inovação, de mais livre mercado, e que então vai injetando dinheiro da Coreia do Norte por uma questão política de sustentação daquele modelo, por uma questão de relação internacional entre
China, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos. Então ele vai mostrando os interesses das pessoas em manter aquela situação, aquele status de um país que você vê como se fosse assim uma espécie de uma ilha, né, de fantasia. E o que eu acho que é legal, assim, quer dizer, então essa é a visão geral da coisa. O que eu acho legal da gente ver é como se a gente tivesse fazendo assim, um mergulho histórico, né, uma antropologia de ver o que é uma sociedade em que as pessoas acreditam fielmente na realidade do centro. Então, eles vivem, né, um investimento muito alto no exército, um investimento muito alto em armamentos, e as pessoas acreditam piamente que os Estados Unidos está à beira de tomar a Coreia do Norte, à beira de invadir. Eles mostram no metrô portas que vão acontecer, um ataque nuclear, né? As pessoas acreditam que a Coreia é o centro do mundo. Quer dizer, cria-se uma fantasia completamente fora da realidade, né? E as pessoas acreditam naquilo que as pessoas não têm acesso. As pessoas não têm acesso ao que está acontecendo no resto do mundo e as pessoas acreditam naquilo que está ali. Então é uma situação muito peculiar, muito interessante, né, de você ver o que as pessoas são capazes. Então, para fechar esse comentário desse vídeo, tem uma outra coisa que eu acho interessante que a gente vê, né, como é que essa coisa do ego, e eu acho que tem um aspecto mais psicológico, como é que a capacidade que você tem de ser crítico, né, como é que essa capacidade pode ser alterada e você ter um dogmatismo em que uma área do ego ela fica inacessível, né? É como se você pudesse criar um determinado ambiente emocional que você não consegue acessar uma determinada crítica que atinja determinadas questões do ego. É como se você fizesse assim, você colocasse ali uma relação do pai e da mãe num determinado ponto do ego e você dissesse assim, ó, aqui você não pode questionar esse pedaço aqui. Então aquele pedaço fica inquestionável, aquele pedaço fica não acessível, que é o que a gente vê às vezes nesse discurso bolivariano que a gente vê aqui na América Latina, no Brasil, que as pessoas têm uma justificativa, falam de determinadas coisas, você fala, mas olha o que está acontecendo, os caras estão roubando, os caras têm preso político ali, os caras estão fazendo isso, fazendo aquilo, e os caras sempre têm uma justificativa, sempre têm uma história, que aí você vê que quando esse ego é formatado, ele é doutrinado, você tem uma área, como se fosse na Lua, né? A Lua tem uma área escura, né? Essa área escura ela não consegue mais ser acessada pela reflexão. Então a reflexão não chega naquele ponto. Então a partir daquele momento a pessoa pode ser doutrinada ao ponto de não questionar mais determinadas situações, né? Então eu acho que esse espírito crítico de você poder ter mais possibilidade de acesso de questionamento, né? Eu acho que é uma coisa que esse tipo de modelo de centro forte precisa atuar nesse ego para que essa área fique inacessível e que a capacidade de reflexão das pessoas seja incapaz de acessar aquele outro lado. Então a pessoa pode ser inteligente, a pessoa pode ter ideias, pode ter coisas, mas tem uma determinada área que aquela pessoa não acessa e aquela área é a área em que você vai ter o lado político, o lado das ideias, o lado da ideologia. Eu acho que o filme é muito bom, acho que o filme ele traz dentro do quebra-cabeças que a gente está discutindo uma coisa bastante interessante e serve para a gente ver o que é possível você fazer, né, no ser humano, até onde o ser humano vai, uma coisa como se a gente estivesse podendo acessar, né, a União Soviética de 1940, 1950, a Alemanha Oriental, você vai ver isso tudo na Coreia do Norte de uma maneira líquida, assim, limpa, né? De como é que as coisas ali continuam do mesmo jeito. E a Coreia do Norte hoje talvez seja o último dos últimos bastiões do século passado. E eu acho que isso tem a ver, né? Isso é mantido daquela maneira, né, em função dos investimentos externos, porque não é sustentável. Eles não produzem nada. Eles não produzem computador, eles não produzem geladeira. O cara fala, mas aquela geladeira da Coca-Cola ali. Aí ele fala, não, a gente trouxe da China porque a gente não tem geladeira. Então não tem nada, eles não produzem nada. Por quê? Porque não há inovação, não há desenvolvimento, não há empreendedorismo, e quando você tem tudo isso, você cria uma crise de complexidade. O comunismo não funciona, né? Esse modelo todo não funciona, por quê? Porque o ser humano é uma espécie que vive a complexidade progressiva e a única saída para você resolver o problema da complexidade progressiva é a inovação. Então nós somos escravos da inovação. Não tem nenhum sistema no mundo hoje, amanhã, etc., papá, que não vá caminhar na direção da inovação. A única forma de você reduzir a demanda de inovação é
reduzindo a diversidade das pessoas ou sair matando as pessoas. Bom, é isso.